Pessoal, bem-vindos à lição número 7 de Fundamentos e está dentro do contexto das 10 primeiras lições do propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Vamos lembrar lá no início que nós passamos. A Bíblia nos ensina que o propósito eterno de Deus é que Deus quer ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então, nunca esqueça isso. O propósito de Deus, o que Deus quer ter? Ele quer ter uma família de muitos filhos que sejam como Jesus. Ele é o filho mais velho e ele é o nosso modelo, ele é o nosso caráter e nós precisamos olhar para ele e sermos como ele é. E com isso, nós manifestamos a glória, a grandeza, o peso, a honra de Deus, ele criando uma família de homens exatamente que tenham o caráter de Deus, que tenham na sua vida o nome de Deus, que tenham a vida de Deus, que sejam como ele é. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz, né, que Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança de Deus, para que não sejamos uma fruta que caia longe do pé, sejamos realmente parecidos com ele. Agora, nessa lição número 7, nós vamos falar sobre a salvação. E tem um versículo muito importante e é fundamental que a gente saiba muito bem esse versículo. Se encontra em Atos 4:12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não existe nenhuma outra pessoa, não existe nada dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum homem, não há nenhuma pessoa, não há nenhuma condição, não há nada debaixo do céu, não há nome nenhum, não há pessoa nenhuma, não há absolutamente nada que possa substituir a Jesus. Jesus é insubstituível. Não há nada que possa substituir. Só existe ele pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o único caminho, não tem outro. Agora que o preço pelo pecado foi pago e as consequências da desobediência foram aniquiladas, existe um livre acesso do homem para alcançar a liberdade. Em Jesus, tudo o que era necessário para haver salvação aconteceu. Então, o que era necessário acontecer para a nossa salvação, aquilo que era necessário para construir um caminho de volta para Deus, isso foi feito. Jesus fez tudo isso e não precisamos mais fazer nada. Quando alguém acha, eu amo a Deus, mas eu acho que eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ele está dizendo que Jesus não fez tudo. E eu quero te dizer, Jesus fez tudo. Não há mais nada a ser feito. Todo o caminho que precisava ser reconstruído, toda ponte entre o homem e Deus que precisava ser refeita, ela foi construída e assim aconteceu. E agora, nada mais nós precisamos fazer. Jesus fez tudo e não está ao nosso alcance, inclusive, fazer nada. Quando nós pensamos que nós precisamos ainda fazer algo, nós estamos dizendo que Jesus não foi suficiente. Mas Jesus foi completamente suficiente na obra que ele fez. Então, nós não precisamos ter dúvida. O caminho está todo pronto. Mas, todavia, como no Éden, Deus ali deu toda e plena liberdade para o homem escolher, né? E para decidir se pretende permanecer como escravo de Satanás ou de ser livre para Deus. Nós temos essa liberdade de decidir. Quando a princesa Isabel, então, assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1988, que proclamava a libertação da escravatura no Brasil, muitos escravos, vejam só que
que coisa terrível que aconteceu. Os escravos estavam tão acostumados, em viver na escravidão, que muitos escravos permaneceram nessa condição. Uns, porque não foram informados que estavam livres e continuavam sendo escravos, porque os donos dos escravos não deram acesso a eles, a que eles soubessem da lei da princesa Isabel, dessa lei áurea que havia libertado os escravos. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós sabemos que Jesus fez tudo isso na cruz, nos libertou, nós conhecemos essa verdade, temos liberdade de decisão e de escolha e podemos ser livres. Mas se a gente não sabe o que Jesus fez, continuamos livres, continuamos no pecado, continuamos na escravidão, continuamos sofrendo, continuamos pagando 2 vezes aquilo que Jesus já pagou. Então, muito importante para nós todos entendermos. Jesus já fez a obra completa. E tu agora estás livre, livre. Jesus te deu a liberdade. Abriu o portão, rompeu as algemas nas quais tu estava prisioneiro. Jesus fez isso lá na cruz. Agora, é interessante que alguns dos escravos, ainda sabendo que podiam ser livres, continuaram e decidiram ficar ainda sendo escravos. Não sabiam mais o que fazer, não sabiam para onde ir, não tinham nada, ou seja, decidiram: nós vamos ficar aqui, pelo menos aqui nós temos um lugar para dormir, um lugar para comer. E muita gente fala a mesma coisa, mesmo depois de Jesus ter aberto a porteira da prisão, mesmo depois de Jesus ter tirado as algemas, a pessoa diz: não, mas eu quero ficar aqui dentro. A porta está aberta da prisão, mas a pessoa diz: mas eu quero ficar aqui dentro ainda. Muitas pessoas ainda continuam, elas não dão o passo para fora, não vão viver a sua liberdade. Assim, em nossa vida, podemos decidir se queremos permanecer em nossa velha vida ou gozar de uma vida nova e estar com Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, eu amo muito esse versículo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E quando fala nova aqui, está falando tudo novo. Tudo novo. Tudo começou do zero de novo. Então, tudo aquilo que foi no passado, aqui Jesus está dizendo, passou. Não, aqui não está dizendo que tu viveu uma vida reformada, não está dizendo que tu deu uma ajeitada na tua vida, que tu deu uma reformada, uma melhorada, não. Aqui está dizendo que quando alguém está em Cristo, quando tu recebeu a Jesus, tu é uma nova criatura. E as coisas antigas se passaram. E eis que todas as coisas se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Desde que Jesus morreu na cruz e tu recebe Jesus, agora tu pode ser livre, tu pode sair da tua prisão e começar definitivamente uma nova vida. Esse é o projeto de Deus. Tu tem começado, se tu está aqui em Fundamentos nessa altura, certamente tu já começaste essa caminhada desde lá em primeiros passos, desde que tu conheceste Jesus. Então, tu já está andando nessa nova vida. Agora, eu quero te dizer que realmente tu és uma nova pessoa. Não precisa mais viver nos velhos rudimentos, nas velhas formas de viver. Tu é uma pessoa completamente nova. Não precisa mais ser escravo de Satanás. Não precisa ser escravo do diabo. Não precisa ser escravo do pecado. Agora, tu é livre para prosperar. E qual é, então, o processo para a gente sair dessa jaula? Para passar por cima da ponte, como nós vimos em primeiros passos. Quando alguém decide não mais viver debaixo do jugo de Satanás, optando pela salvação, a primeira coisa
admitida antes de qualquer coisa é que tenha pecado. E em Romanos 3:23 diz que todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. Um dia eu estava evangelizando uma mulher já de uma boa idade, e quando eu disse para ela, olha, a Bíblia nos diz que todos os homens pecaram, ela ficou pensando e disse assim, não sei se eu tenho pecado, se eu já pequei alguma vez. Eu disse, então esse já é o segundo pecado. Por quê? Porque certamente a senhora pecou porque a Bíblia diz. E agora a senhora está pecando a segunda vez por não estar admitindo que pecou. Todos os homens pecaram. Não existe uma só pessoa que não pecou. Tem uma anedota muito bonita que o pastor pediu quando estava muitas crianças reunidas e estava falando sobre exatamente esse tema. Ele pediu, quem de vocês aqui nunca pecou? Daí tem um menino lá que levanta a mão lá atrás e diz assim, eu acho que eu nunca pequei. E daí a irmã dele disse assim, que estava do lado, baixa o braço que eu sei que tu já pecou. O que eu quero dizer com isso é de que todos os homens pecaram. Mesmo se tu acha que não pecou, eu quero te dizer, te convença agora. Porque a Bíblia diz, se Deus não está errado, todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a primeira coisa para uma pessoa ser curada, ela é admitir que ela está doente. A primeira coisa para que uma pessoa seja salva é admitir que ela está perdida, que ela tem pecado na vida dela. Então a primeira coisa, a pessoa precisa entender que ela é pecadora. Ela pecou e está longe, destituída, separada da glória de Deus. E agora, sabendo disso, sabendo que ela é escrava, que ela estava enjaulada até então no pecado, e Satanás tinha prendido ela no pecado e na vida triste que ela estava levando, agora Deus nos dá uma orientação, como é que nós damos os passos para fora dessa prisão. E a primeira coisa, como nós já vimos no passado, existem 4 passos que precisamos dar. E por isso eu vou passar rapidamente, porque todos já viram, mas vou me aprofundar em algumas coisas mais delicadas. A primeira coisa, nós precisamos crer. Crer no quê? Crer e reconhecer a obra que Jesus, o Filho de Deus, fez para pagar o pecado. A primeira coisa, então, eu preciso reconhecer. Eu tenho que crer que Jesus fez toda a obra. Se eu achar que Jesus não fez toda a obra, que eu ainda preciso, mas eu ainda preciso fazer alguma boa obra, eu ainda preciso pagar uma penitência, eu ainda preciso fazer isso, aquilo, eu preciso ainda, então tu não creu que Jesus fez tudo. E eu quero te dizer aqui que Jesus fez tudo, acabou. A segunda coisa é reconhecer e a segunda coisa é aceitar que essa obra foi para a nossa própria vida e em nosso próprio lugar, ou seja, em meu lugar, em minha vida, Jesus morreu para mim, para os outros também, mas eu tenho que admitir que foi para mim. Depois, confiar que essa obra de Jesus, ela é suficiente para salvar e que eu não preciso mais nada, eu preciso crer. Ela é suficiente. E quarto, então, eu preciso receber a Jesus, que ele venha sobre minha vida. Que ele entre no meu coração, que ele faça parte da minha vida. A Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, precisamos receber, precisamos ir buscar, precisamos dizer, Jesus, eu quero que tu venha. Isso é receber. A Bíblia diz, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, crendo nessa obra que ele fez, então, neste momento, nos tornamos um filho de Deus. O segundo passo é o arrependimento. E o que é esse arrependimento? Quem quer ser livre do pecado, sente um desgosto, uma tristeza, sente que o pecado é realmente algo ruim para ele. Mas entendam, não é apenas um sentimento. É uma decisão sobre tudo, através
de uma mudança de estilo de vida. Arrependimento significa dar meia volta. Arrependimento significa voltar para Deus. Se eu estava andando numa direção, agora eu começo a andar numa outra direção. Não viver mais como escravo novamente. Mudar de vida e começar uma vida dentro de novos padrões. Padrões da palavra de Deus. Agora, o meu rumo, o meu prumo, aquilo que eu balizo a minha vida, a base da minha vida, não é mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria, o que os outros dizem, que a sociedade, que a tradição, que os costumes, que meus familiares, que aquilo que eu aprendi numa velha religião. Não é isso mais a base da minha vida. Agora, a base da minha vida é o Evangelho. Então, quando eu me arrependo, jamais eu posso permanecer a mesma pessoa. Arrependimento necessariamente precisa gerar frutos desse arrependimento. As pessoas precisam ver em minha vida que alguma coisa mudou, que eu não sou mais escravo do pecado, não vivo mais no pecado. Então, agora, Jesus tinha falado, né, que se nós crermos, né, nós temos a vida eterna. E Jesus também, na verdade, no livro de Atos, nos fala, foi Lucas que escreveu, e ele nos diz de que nós precisamos nos arrepender, né, para que os nossos pecados sejam perdoados. Temos crer, temos a fé e temos o arrependimento. E agora, quando nós juntamos a fé com o arrependimento, e isso acontece na nossa vida, existe essa experiência de conversão, que as pessoas olham para nós e dizem, meu Deus, esse cara se converteu mesmo. Ele deixou dos pecados, deixou da vida velha dele. Ele agora fez Jesus o Senhor da vida dele. Agora, Jesus é quem coordena, Jesus é quem comanda. Jesus é quem dá a direção da vida dele. É exatamente isso. A conversão é uma mudança de mente pelo que nós cremos e de atitude pelo arrependimento. E assim temos uma mudança de comportamento, transformação completa de mente, de pensamentos e de atitude de ações. Então, o que é conversão? Conversão é quando nós mudamos os nossos pensamentos. Criamos uma metanoia. Metanoia é mudança de mente. E quando essa mudança de mente por aquilo que nós cremos, agora produz frutos em nossa vida e agora nós voltamos a Deus. No hebraico, esse conceito de arrependimento significa exatamente isso. As pessoas estavam andando longe de Deus e agora elas se voltam para andar para Deus. Então vimos que a primeira coisa é crer, é fé. A segunda, arrependimento. A terceira é confessar. Talvez esteja um pouco repetitiva essa lição daquilo que já estudamos lá em Primeiros Passos, mas estamos relembrando isso para que nunca mais saia da tua mente. Para que esteja, como eu sempre falo, na ponta da língua. Fé, arrependimento e a terceira coisa, confissão. A confissão é fundamental, ela expressa exatamente sua condição de pecador e a sua fé na obra de Jesus. Então, a Bíblia nos ensina que a boca fala aquilo que está cheio do coração. Então, nós precisamos confessar, declarar com a nossa boca. Então, Romanos justamente nos ensina isso. Se com os teus lábios declarar Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então, a condição de ser salvo é a gente confessar com os nossos lábios Jesus como Senhor. Foi isso que aconteceu com aquele ajudante, aquele eunuco que estava no caminho da Etiópia, quando foi que Filipe alcançou ele e falou do evangelho para ele, e ele viu a água, ele disse, que impede que seja eu batizado?
Então, Filipe disse, é lícito se crer de todo o coração. E ele então confessou, ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Nisso, ele estava apto para ser batizado. Então, o que é confessar? É fazer essa declaração, eu creio, está aqui dentro, que Jesus é Filho de Deus. Se tu não sentir nada, se tu não tiver nenhum arrepio, não tiver coisa nenhuma, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tu precisa confessar aquilo que tu crê. Se houver uma experiência emotiva, sensitiva, emotiva, melhor. Mas essa não é a condição. A condição, definitivamente, é crer e confessar e abandonar o pecado pelo arrependimento e, por fim, ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é necessário que eu creia e seja batizado. O batismo é como uma marca, um certificado que autentica e garante a salvação. É como uma escritura quando se compra uma propriedade. Então, se tenho a escritura, o registro da escritura, e agora eu tenho garantia da minha salvação. Ela nos dá o direito à salvação quando cremos, nos arrependemos e confessamos isso. Então, crer, arrepender, nunca mais cresça. Crer, ou ter fé, arrepender-se, confessar e ser batizado são os passos para ver salvação completa. Todo homem, ao passar por este processo, está habilitado a ser chamado filho de Deus, pois dessa forma se tornou uma nova criatura, por ter recebido Jesus e ter assim nascido de novo. Aqui nós repetimos muita coisa que fizemos, falamos em primeiros passos. Na verdade, essas primeiras lições de fundamentos é para nos lembrar daquilo que passamos lá em primeiros passos, confirmar, porque muitas vezes quando a gente vem para Jesus e começa a aprender essas coisas, tudo isso é muito novo e a gente não consegue guardar tudo em nossa mente. Então aqui rapidamente estamos fazendo uma reciclagem daquilo que aprendemos. E agora ainda temos alguns enganos. Um grande engano que a maioria das pessoas cometem é crer que a pessoa é salva mediante suas boas obras. Talvez não só isso, ela diga, não, eu sei que Jesus fez para mim, mas eu tenho que ajudar um pouquinho. Como se Jesus não tinha poder e eu tenho mais poder que ele e tenho que ajudar ele. A salvação é alcançada somente pela fé que vem de Deus. Não é alcançada por boas obras. Não é alcançada porque eu sou bonzinho, porque eu faço coisas boas, porque eu ajudo os necessitados. Tudo isso é válido e é importante que seja feito, mas isso não nos dá o direito de salvação, porque nós limitaríamos as pessoas que têm poder financeiro, as pessoas que têm capacidade, poderiam fazer isso muito mais facilmente que aqueles que são mais pobres e aqueles que não têm poder de se mobilizar. Pensem como uma pessoa doente que está na cama, que não pode ajudar os outros, alcançaria a salvação se fosse por obras. Seria impossível. Mas é possível pela fé. A fé, todas as pessoas podem ter. Todos podem crer. Todos podem crer. Não importa a condição. Lá no Velho Testamento, inclusive, fala, até os loucos não errarão o caminho. Significa que até uma pessoa que tenha distúrbios mentais, ela não vai errar o caminho da fé, o caminho que volta a Deus. Todas as pessoas têm condições de alcançar isso. Então, a salvação é alcançada apenas pela fé. As obras não qualificam nenhuma pessoa para entrar no céu. Porém, as boas obras são consequência da salvação. Ou seja, quando nós somos salvos, então, agora nós somos novas criaturas. E essas novas criaturas, logicamente, fazem coisas boas obras. Elas não qualificam nós para alcançar a salvação, mas elas demonstram que nós já somos salvos pela fé. Então, toda pessoa salva deve produzir essas obras para comprovar, para confirmar a sua fé. E outro engano também,
muito frequentemente cometido é buscar a aproximação com Deus através de outros intermediários, que não seja Jesus. A Bíblia é categórica em afirmar que somente Jesus é que pode se pôr perante Deus servindo de intermediário. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro. Não existe nenhum outro nome que importa pelo qual sejamos salvos. Somente Jesus. Então vamos retomar. Quais são os passos agora para mim sair da jaula da prisão que Jesus abriu a porta para eu ser livre e não ficar mais escravo do diabo e nem dos pecados? Primeiro, eu preciso crer na obra de Jesus. Eu preciso receber entendendo de que eu sou pecador e preciso aquilo que Jesus fez lá. A segunda, crer. Segunda, se arrepender, transformar a mente, mudar o pensamento. E agora, mudando o pensamento, se muda de atitudes. Terceira coisa, confessar. A boca fala daquilo que está cheio o coração e nós precisamos dizer que Jesus é o nosso Senhor. E quarto ponto que nós precisamos fazer é ser batizados. Bem, com isso nós encerramos a lição 6 e eu sinceramente gostaria que tu decorasse o versículo de 2 Coríntios 5,17. Esse versículo é tremendo e tu precisa carregar esse versículo na tua vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu no início da minha vida de fé falava esse versículo e declarava de novo. E declarava, eu sou nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Eu gostaria de te desafiar realmente que tu guardasse, que tu decorasse esse versículo e guardasse na tua mente. Por quê? Porque tu repetindo e repetindo pode testemunhar e pode ajudar até tu firmares na tua fé. Quando existe alguma coisa que tu está um pouco em dúvida, tu diz, e se alguém está em Cristo e eu estou em Cristo, essa pessoa é nova criatura. Então eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, significa que as coisas antigas da minha vida passaram. E tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo na minha vida, eu sou uma nova criatura. Ok? Então, guarde isso, leia os versículos todos, reprise novamente essa lição muito importante, nunca esqueça um desses passos e decore esse versículo. Muito importante isso. Nos encontramos na lição 8. Muito obrigado pela tua participação.